Equação do segundo grau, aula 3. Equações incompletas. No caso das equações do segundo grau incompletas, temos dois casos. O primeiro deles é quando falta o termo b, ou seja, o termo b é igual a zero, é nulo. Então, a estrutura dessa equação incompleta faltando b seria, por exemplo, um 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Então, falta um termo, e esse termo é o termo b, ou seja, b igual a zero, um termo nulo. Não existe essa parte da equação, essa parcela da equação. Então, o que acontece para resolvermos? Então, pode ser feito o Bhaskara, aqui o delta, sem problema nenhum, mas temos atalhos. Então, estudar a equação do segundo grau incompleta é ter a possibilidade de resolução sem passar por Bhaskara. Como funciona isso? Nas equações onde falta o termo que acompanha o primeiro grau, teremos duas raízes iguais e de sinais contrários. Então, existe uma característica desse tipo de equação. São valores iguais e de sinais contrários, por exemplo, um 2 e um menos 2, um 3 e um menos 3. É assim que se comporta uma equação em que falta o termo b. No exemplo 1, iremos resolver um tipo de equação em que falta o segundo termo, aqui o termo de primeiro grau, termo b. Então, x ao quadrado menos 4, então ela se comporta da seguinte forma. A gente passa o termo independente para o lado direito, então ele menos 4 ficou um 4 positivo, então esse x será, na verdade, a raiz de 4. Possibilidades, raiz de 4 ser 2 ou a raiz de 4 ser menos 2. Com isso eu tenho o x uma linha e o x duas linhas aqui. As duas equações, as duas raízes, melhor dizendo, são opostas de sinais contrários. Alternativa B. O segundo caso de uma equação incompleta do segundo grau é faltar o termo c ou faltar o termo independente. O que acontece com esse tipo de equação? Qual é a característica das raízes dessa equação? É que automaticamente uma raiz é nula, ou seja, uma raiz é igual a zero. E a outra raiz é, na verdade, o menos b sobre a, que na verdade vai ser a soma, porque se um termo é nulo, o outro diretamente vai ser a soma. Então vamos ver como a gente consegue fazer essa resolução. Temos aqui o exemplo 2, uma equação de segundo grau sem o termo independente. O que nós fazemos aqui? O 2x passa para o outro lado e fica positivo. Esse x ao quadrado ele é desmembrado em duas partes. X vezes x. Um dos x passa dividindo e x fica sendo igual a 2. Uma das raízes aqui. Mas o que acontece? Em uma equação que c é igual a zero, uma das raízes é obrigatoriamente igual a zero. Então, se eu tivesse que resolver de uma forma comum essa equação, ficaria assim, ó. A maneira de utilizarmos esse atalho. Pode ser feito Bhaskara aqui, sem problema nenhum. Mas o que nós fazemos? Já corta o grau 2 com esse x, paga-se o preço, quer ser uma raiz igual a zero e a outra. Ficou uma equação do primeiro grau aqui. Passa o 2 para o outro lado negativo, fica positivo. Nosso x é 2, então temos duas raízes. A raiz 0 e a raiz 2. Então, a alternativa A, 0 e 2. Essa foi a aula 3, ou a parte 3 do nosso conteúdo de equações do segundo grau.